Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Michel Andrades e essa é a 41ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Essa é uma sessão sobre um panorama de pesquisa sobre Covid-19 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde selecionamos alguns estudos multicêntricos já publicados por pesquisadoras e pesquisadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Temos o prazer de apresentar 4 palestras pré-gravadas pelos pesquisadores Ana Paula Coutinho, Maurício Pimentel, Sérgio Martins Costa e Léo Secchini. Antes dessas palestras, porém, vamos ver uma palestra da professora Temis Félix, coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela vai falar sobre o perfil dos estudos submetidos para avaliação no Comitê de Ética com a temática Covid-19. Eu agradeço a atenção e desejo uma ótima semana científica a todos e todas. Boa tarde a todos. Meu nome é Temis Maria Félix. Eu sou coordenadora do Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E eu vou apresentar para vocês o cenário sobre pesquisa sobre Covid-19 no nosso hospital. A pandemia de Covid-19, afetou todos nós, mas também foi uma oportunidade de aumento do conhecimento sobre essa doença nova. E se nós procurarmos no PubMed, no ano de 2020, foram publicados em torno de 93 mil artigos sobre Covid-19. E no ano de 2021, já foram publicados até esse momento um pouco mais de 113 mil artigos, mostrando o aumento do conhecimento sobre essa patologia. Não podia ser diferente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que a gente vê um aumento considerável de projetos submetidos ao nosso Comitê de Ética com a pandemia de Covid-19. Então, em 2019, nós avaliamos 584 projetos, em 2020, esse número aumentou para 695 projetos, e em 2021, até o momento, nós avaliamos 494 projetos. O primeiro projeto submetido ao nosso Comitê de Ética foi no final de março de 2020, E a gente observa que no ano de 2020, no total de 572 projetos, de abril a dezembro deste ano, 40% dos projetos tinham a temática Covid-19, mostrando que foi praticamente quase metade dos projetos submetidos eram relacionados à Covid-19, que foi uma oportunidade também de se fazer pesquisa no HCPA. No ano de 2021, no momento que as coisas estão retornando à normalidade, a gente observa que 10% dos projetos são relacionados à Covid-19. Então, quais são os tipos de projetos que a gente tem recebido no Comitê de Ética, Então, a gente vê que a grande maioria deles, 33,6%, são projetos que avaliam a consequência da pandemia, 30,8% é coleta de dados ou material biológico de pacientes que estão sendo atendidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 21,2% são pacientes que têm que são oriundos de coortes pré-existentes, Então, aqui a gente tem os projetos, por exemplo, de pacientes com diabetes, de pacientes com alterações reumatológicas, Em torno de 5,6% são coletas de dados de comunidade extra-HCPA, 5% são ensaios clínicos ou outra forma de intervenção, 2,8% são aqueles projetos relacionados a dados ou material biológico de funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e somente o 0,8% são projetos experimentais. A grande maioria dos tipos dos projetos são projetos observacionais, em 70,2% dos casos, seguidos de projetos experimentais, em 26,5%, e somente 3,4% são projetos classificados como projetos de desenvolvimento. No início da pandemia, a CONEP, que rege as normas de pesquisa no Brasil,
colocou uma norma que todos os projetos com a temática Covid deveriam ser avaliados diretamente pela CONEP. Então, o nosso comitê de ética direcionava os projetos para a CONEP automaticamente. Teve várias mudanças nessas normas, e os projetos que são avaliados agora pela CONEP diretamente são os projetos com intervenção terapêutica, principalmente aqueles relacionados à vacina, né? Alguns projetos de saúde mental também foram avaliados diretamente pela CONEP. Isso não significa que o nosso comitê de ética não avaliou os projetos, porque muitos projetos a gente realmente avaliou paralelo à CONEP, né, justamente porque há necessidade de avaliação logística, né, também e financeira pelo GVPG, e também algumas questões éticas locais que são importantes na avaliação desses projetos. Então, 32,9% foram projetos avaliados diretamente pela CONEP, 63,3% foram avaliados pelo nosso comitê de ética, e 0,8% eram aqueles envolvendo animais, que foram avaliados, então, pela CEU. A maioria dos projetos foram oriundos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, então foram projetos da comunidade, de pesquisadores do HCPA, né? 2,5 foram projetos da URGS, 9,2 foram projetos nacionais, 14,4% eram projetos internacionais e 0,4% oriundos da iniciativa privada. O financiamento, entretanto, né, a gente vê que a maioria eram da iniciativa privada, né, o grande aporte de financiamento, 34% eram das indústrias, né, farmacêuticas principalmente, né, 25,6% foram patrocinados pelo FIP, 26,8% eram oriundos, o financiamento era diretamente do pesquisador, e as agências de fomento, como o FAPERGS, foi 1,2% somente, e o CNPq, 6,1%. 4,9% foram patrocinados pelo Ministério da Saúde, e nós tivemos um aporte de 1,2% de iniciativa privada, de doação de parceiros privados. Então, esses dados que eu estou comentando com vocês são dados que a maioria deles estão no hot site do coronavírus do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, que você pode encontrar ali na página do hospital, no www.hcpa.edu.br. Entrando ali no hot site coronavírus, existe este item aqui que é pesquisa. Clicando ali na pesquisa, a gente vê dados sobre projetos de pesquisa COVID, e a maioria desses dados que eu estou apresentando para vocês estão ali, né, estão detalhados ali. Além disso, você pode encontrar todas as publicações relacionadas à COVID, relacionadas do HCPA, né, e também tem alguma informação sobre o Biobanco COVID, que amanhã nós vamos tratar isso mais detalhadamente, sobre o Biobanco, tanto a Biobanco Dados Clínicos, quanto no terceiro dia, Biobancos Dados de Amostras Biológicas. Então, eu queria agradecer a todos pela presença, né, e agradecer principalmente aos membros do Comitê de Ética do Hospital de Clínicas, que fizeram uma força-tarefa importante para a avaliação desses projetos, né, porque aumentou o número de projetos, sobrecarregando muitos membros do Comitê de Ética, e também pela necessidade, muitas vezes, de celeridade na aprovação desses projetos de maneira mais adequada em relação aos projetos não Covid. E, principalmente, eu gostaria também de agradecer a Unidade de Assuntos Regulatórios do GPPG, né, que é coordenado pela Márcia Raimundo, que foram fundamentais para a aprovação e para a avaliação desses projetos de pesquisa, para que eles tivessem andamento adequado dentro do hospital. Muito obrigada. Então, boa tarde, bem-vindos à 41ª Semana Científica do HCPA, onde fomos convidados, né, em especial a professora Leila,
a dividir com vocês um dos artigos publicados de uma pesquisa na qual o Hospital de Clínicas de Porto Alegre está participando, que tem um propósito, né, de avaliar custo dos pacientes hospitalizados com Covid-19 e também fazer uma avaliação, né, do impacto financeiro nas instituições hospitalares brasileiras oriundo, né, da Covid-19. Então, o convite veio para a gente apresentar o que foi já publicado, né, sobre essa pesquisa, na perspectiva econômica, onde temos aqui o estudo, então, The Economic Impact of COVID-19 Treatment at a Hospital Level, Investment and Financial Registers of Brazilian Hospitals. É bastante importante a gente ressaltar que essa é uma pesquisa que está sendo, né, feita, realizada pelo Instituto de Avaliação de Tecnologias de Saúde. Ela se soma a um projeto de estudo, né, que é o Registro Nacional de Covid-19, coordenado pela professora Milena Marcolino, da Universidade Federal de Minas Gerais, e na área econômica dessa pesquisa, a coordenação é da professora Carize Polanzik, e internamente no Hospital de Clínicas, quem é a professora responsável, tanto pelo lado, né, pela parte do registro Covid, quanto pela pesquisa de custos, é a professora Leila Beltrame Moreira. Além disso, né, coordenam aqui, executam essa pesquisa eu, Ana Paula Coutinho, na gestão financeira do HCPA, que tem sido um braço super importante para a gente conseguir realizar esse estudo, o Ricardo Bertoglio Cardoso, que é o doutorando à frente do estudo de custos, a Camila Félix, que participou, né, bastante em toda a coleta de dados financeiros dentro do Hospital de Clínicas. Bom, em que contexto a gente está realizando esse estudo e por que, né, a gente tentar avaliar o impacto econômico e de custos da Covid é importante no Brasil, né? Desde o início da pandemia começaram a ser publicados, né, estudos internacionais sobre o tamanho, né, que seria o impacto econômico da Covid-19 no mundo, não só o impacto direto no sistema de saúde, mas o impacto indireto na economia também. Além disso, a gente, né, colocou a expressão de colocar o sistema de saúde à prova, se espalhou mundialmente, e vimos, né, infelizmente, a saturação dos leitos hospitalares, né, o quanto foi necessário se ampliar rapidamente a capacidade de atendimento, tanto em nível de emergência quanto em CTI, a busca, né, por aquisição de materiais, medicamentos, equipamentos médicos hospitalares, né, foi registrada no mundo inteiro, né, e causou, assim, né, uma necessidade de busca por capital muito emergente, né, realmente se buscar acessar e adquirir equipamentos, e isso tudo teve um impacto, né, financeiro operacional em todas as instituições. E é um pouco do que a gente tenta, né, medir e estimar, né, nesse primeiro artigo, né. Em termos de impacto também econômico, né, no PIB, logo, né, ainda em 2020, já se saíam, né, alguns resultados, estimativas do tamanho, né, do impacto da pandemia, né, em relação ao PIB de vários países, né. Então, só fazendo uma relação, né, com o gasto em guerras grandes americanas, né, e o tamanho do PIB americano, já se estimava lá em 2020 que o custo total, né, se aproximaria aí de 90% do PIB americano, né? Acho que os números finais a gente vai poder avaliar daqui a alguns anos, mas desde o início foi uma preocupação latente, né? E da mesma forma o nosso grupo, né, como um grupo de pesquisadores em análise econômica em saúde, também sentiu a necessidade de entender, então, qual seria o impacto, né, que é o crescimento da pandemia e realmente disponibilizar acesso e tratamento para a população brasileira causaria, né, no nosso sistema de saúde, principalmente a nível hospitalar. Daí nasceu, então, essa pesquisa com o objetivo de descrever os investimentos feitos para absorver a demanda por tratamento de pacientes com Covid e as mudanças nas taxas de ocupação e receitas antes e depois da pandemia. Então, esse foi o primeiro artigo, né, que saiu dessa pesquisa, que teve esse olhar bastante institucional, né? A gente ainda está trabalhando, né, na análise dos dados, a coleta já se encerrou, mas a gente está, né, trabalhando na análise agora realmente dos custos hospitalares. É importante fazer a ressalva que os resultados aqui que serão apresentados, né, contemplam uma coleta feita em 2020, né, contemplando a primeira onda da Covid
e fazendo uma comparação entre os anos de 2019 e 2020, né? Então, 2021, né, e o que veio depois, essa submissão aconteceu, né, em setembro, outubro aí de 2020, né, onde a gente ainda nem conhecia o que se passou no último ano, né. Foram sempre entrevistados gestores financeiros e médicos, então superintendência financeira e médica das instituições participantes para a gente alcançar os resultados aqui apresentados. É importante destacar que a gente está aqui entrevistando 11 instituições brasileiras de diferentes estados, né, hospitais públicos, privados, hospitais de escola, né, hospitais de referência para atendimento COVID na região, hospitais que não são referência. Então, é uma amostra bastante heterogênea, né, de instituições, o que nos permitiu também, né, fazer, né, chegar a alguns direcionamentos que logo mais a gente vai ver aqui nos resultados, né. Mas sim, né, todos os hospitais com bastante volume de leitos de atendimento COVID, e na cidade de Porto Alegre, né, sim, abrangemos aí tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar os principais centros de atendimento COVID da cidade. Bom, quais foram os impactos, né, operacionais e financeiros? E aqui a gente tem aberto, né, por instituição, e a gente pode, né, destacar aqui que nesse período, né, sim, houve aí uma redução, né, da taxa de ocupação CTI, né, total de todas as instituições. E, de novo, né, aqui a gente sabe que havia um aumento constante, né, de leitos, né, contínuo, né, que se corriam atrás de leitos, mas se fez essa comparação, recorte de janela de um ano para o outro, né, qual era a real taxa de ocupação, tanto da CTI quanto do hospital como um todo, né? Então, a gente tem algumas instituições, sim, com um aumento bastante importante, né, na ocupação de CTI, além de 100%, mas quando a gente olha, né, o hospital como um todo, as enfermarias e a variação do perfil de paciente, a gente vai ver um pouco na sequência, né, a gente foi possível aqui, né, observar uma taxa geral aqui de redução e reforçando de novo a janela em que isso foi coletado, né? A gente não pegou a segunda onda, nem a terceira, né, da Covid no Brasil. Mas algo que é muito importante aqui é que não só as taxas de ocupações, mas quando a gente olhou para a receita, né, o faturamento desses hospitais, todos, né, tiveram um registro de queda no faturamento em si, e ao mesmo tempo, né, um aumento da complexidade, tá? Então, o que estava acontecendo? A gente tem uma redução, né, na taxa de ocupação geral, um aumento da complexidade desses pacientes e uma queda de receita. Então, quando se olhou a única instituição aqui que codifica DRG, por exemplo, se mediu, né, então, um aumento de case mix de 1,3 para 1,34 desses pacientes e uma queda do faturamento dessa instituição na casa dos 22%. Né? Acho que foram várias as pesquisas que já foram publicadas sobre a redução, né, de cirurgias eletivas, redução dos tratamentos oncológicos, e isso sim, né, causa uma variabilidade, né, na entrada de fluxo de caixa das instituições, o que, né, joga um alerta sobre como lidar com isso, principalmente como gerir, né, a sustentabilidade financeira e econômica das instituições de saúde no Brasil. E sugere aqui o quanto o modelo de pagamento, né, fee for service, pago por volume, sem considerar a complexidade clínica, os resultados que estão sendo alcançados, né, pode ser foi colocado à prova, né, e deixou seus danos, né, ao longo da pandemia, e tem sido um foco, né, dos nossos estudos também, que seguem dentro dessa pesquisa. Avaliando a variabilidade, então, dos investimentos, né, realizados, a gente usou a medida de analisar, então, o investimento nos itens, né, o ventilador, né, os ventiladores, reformas realizadas, aquisição de medicamentos hospitalares e EPIs por paciente confirmado COVID com PCR na instituição, né? Então, a métrica final, se a gente olhar o total de investimento por paciente, é isso, né? Então, tudo que foi investido nessas 4 itens, dividido pelo número de pacientes COVID-19 tratados até aquele período. Então, desde o primeiro paciente, aproximadamente em março de 2020, até setembro de 2020, qual teria sido, então, o investimento aferido, né, até aquele momento. Em média, né, a gente chegou a esse número de $6.800 internacionais, mas com um desvio altíssimo, né? A gente pode observar aqui que a variabilidade é muito alta e a variabilidade nos ventiladores, né, também chamou muito a nossa atenção. E
que nos motivou, né, a fazer mais uma busca, que é realmente entender, bom, mas que ventiladores são esses e qual foi a variabilidade, né, encontrada na aquisição, né, desses ventiladores, né? Então, se encontrou, sim, né, uma variabilidade bastante elevada entre as instituições, né, sobre o custo de aquisição dos ventiladores, e os maiores, né, valores foram registrados nas empresas, nos hospitais, né, que compraram maior volume. Tá? Então, né, como take-home message aqui, foi, né, aferida uma elevada variabilidade no impacto operacional e financeiro e na capacidade de investimento entre os centros, né, estudados, e isso reforça a importância de se conhecer melhor os custos e as condições clínicas dos pacientes para se propor políticas de remuneração que venham a ser mais sustentáveis, e esse tem sido o foco, né, dessa pesquisa que se estende, né, que tem aí dados de mais de 3 mil pacientes hospitalizados em 11 instituições de saúde brasileira, e que a gente pretende, assim que possível, estar também podendo publicar os resultados e gerando, né, esse acesso ao conhecimento e à informação à sociedade. Por fim, né, então, sim, faturamento e ocupação dos hospitais, em média, caíram, né, e essa média ficou próxima dos 10%, na janela observada, e considerando, né, o geral da instituição. Entre os hospitais analisados, o único que codifica DRG registrou, né, um aumento no case mix, então na complexidade, no mesmo tempo, né, e uma redução do faturamento. Isso, né, sugere que o hospital está tendo que gastar, né, mais para tratar os seus pacientes, ao mesmo tempo está faturando, né, menos, e aponta, né, um alerta, né, para a gestão financeira das instituições. E o investimento médio, né, por paciente observado foi, né, na aquisição de equipamentos e preparo da instituição, aproximadamente aí de $6.800 internacionais, mas com altíssima variabilidade entre as instituições. Então, muito obrigada, né, em nome do grupo todo que participa desse estudo. Espero, né, que todo mundo possa ter acesso ao artigo, e a gente fica também à disposição para discutir mais, né, desdobramentos dessa pesquisa que está correndo. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Maurício Pimentel e eu gostaria de inicialmente agradecer o convite à comissão organizadora da nossa Semana Científica para participar dessa atividade, apresentando os dados da participação do Hospital de Clínicas em um estudo multicêntrico internacional intitulado Worldwide Survey of COVID-19 Associated Arrhythmias. Os números da COVID-19 explicam por si só a importância e a gravidade dessa doença. 240 milhões de casos no mundo todo, quase 5 milhões de óbitos, gerando uma mobilização jamais vista na história da medicina, com o objetivo de reunir esforços para o enfrentamento desta grave doença. A COVID-19, ela é uma doença multissistêmica. Ela envolve o sistema cardiovascular através de uma série de fatores, como toxicidade direta do vírus sobre o sistema cardiovascular, ou indiretamente através da resposta inflamatória sistêmica que é acarretada pela doença, ou através de outros fatores, como a ocorrência de distúrbios eletrolíticos e o uso de medicações com potencial efeito no sistema cardiovascular. O conjunto dessas alterações faz com que nós tenhamos um ambiente nos pacientes com COVID-19 que pode aumentar o risco da ocorrência de arritmias cardíacas. E já desde os primeiros casos relatados da doença, lá na série de Wuhan, na China, foi descrita uma incidência de arritmias cardíacas em torno de 16%. A partir daí, vários estudos individuais relataram experiências de diferentes centros com relação à ocorrência de arritmias cardíacas, mas faltava ainda um registro de alcance mundial. Então, por uma iniciativa da Columbia University, vários centros no mundo foram convidados a participar deste registro, e um dos centros na América do Sul foi o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós participamos nesse estudo com a inclusão de 269 pacientes e fomos o centro na América do Sul que incluiu o maior número de pacientes.
Os resultados desse registro já estão publicados em um fascículo da Circulation Arrhythmia and Electrophysiology, que é uma das principais publicações científicas na área de arritmias cardíacas. Neste levantamento, então, foram avaliados 4.526 pacientes em 4 grandes áreas geográficas: Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. A idade média dos pacientes foi de 62 anos, predomínio do sexo masculino, e a principal comorbidade cardiovascular apresentada pelos pacientes foi a ocorrência de hipertensão arterial. Com relação à ocorrência de arritmias cardíacas, então, observou-se que 18,3% dos pacientes internados com Covid-19 apresentaram arritmias cardíacas. Este grupo tinha uma idade média de 71 anos e também havia um predomínio do sexo masculino. Com relação aos tipos específicos de arritmia, a fibrilação atrial foi a arritmia mais comumente encontrada, descrita em 61% dos pacientes. Taquicardia ventricular ocorreu em 8,1%. Bradicardias, 12,9% dos pacientes. Com relação aos desfechos intra-hospitalares desses pacientes, 50% dos pacientes sobreviveram até a alta hospitalar e 40% dos pacientes com arritmia foram submetidos à ventilação mecânica durante algum momento da internação. Um outro aspecto que a pesquisa procurou avaliar foi a potencial influência de algumas medicações para a ocorrência de arritmias cardíacas, especialmente a ocorrência da taquicardia ventricular polimórfica. E observou-se nesta série que entre os pacientes que apresentavam taquicardia ventricular polimórfica, houve uma maior taxa de uso de hidroxicloroquina. Distúrbios eletrolíticos também foram descritos em uma maior proporção no grupo de pacientes que apresentavam taquicardia ventricular polimórfica. O que esse estudo agrega, então, de informação? O estudo agrega informações importantes no entendimento da ocorrência de arritmias cardíacas em pacientes com Covid-19. É o primeiro estudo multicêntrico realizado em diferentes áreas geográficas do globo. E nesse estudo foi demonstrado que a arritmia cardíaca é um evento clinicamente importante nos pacientes com Covid-19. A principal arritmia são as taquiarritmias atriais, mas também 1 de cada 5 pacientes desenvolveram alguma forma de arritmia ventricular e também de bradiarritmia. A presença de arritmias foi associada a um aumento significativo da morbidade e da mortalidade. 4 em cada 10 pacientes que desenvolveram arritmia foram submetidos à ventilação mecânica e apenas metade sobreviveu à alta hospitalar. É claro que o estudo apresenta algumas limitações por se tratar de um registro retrospectivo, por pegar diferentes momentos da doença em diferentes áreas do globo, já que nós observamos que nós tivemos diferentes ondas de Covid entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, e também existem diferenças entre os centros com relação ao grau de monitorização cardíaca que os pacientes apresentavam. Porém, ressalto novamente que a grande virtude deste estudo é fazer o primeiro levantamento de alcance mundial sobre o tópico da arritmia e Covid-19. Existe ainda mais um paper com essa base de dados em elaboração, que trata especificamente dos pacientes que apresentaram fibrilação atrial. Eu gostaria de finalizar agradecendo aos colegas que participaram aqui no hospital da coleta de dados e agradecendo especialmente ao GPPG e ao grupo do Biobanco, que foram muito diligentes em nos proporcionar a participação nesse estudo. Nós recebemos o convite com um calendário bastante apertado para o cumprimento da coleta de dados, e se não fosse o auxílio do GPPG e do grupo do Biobanco, nós não teríamos conseguido participar desse estudo. Estudos internacionais como esse são importantes, e a inserção do Hospital de Clínicas em estudo como esse está de acordo com a sua vocação, que é participar da liderança na pesquisa científica médica em caráter mundial. Muito obrigado. Olá, eu sou o professor Sérgio Martins Costa e vou conversar um pouco sobre
o que está sendo feito aqui no Hospital de Clínicas em pesquisa em relação à rede brasileira de Covid em obstetrícia, principalmente em relação a estudos de desfecho materno e perinatal. A rede brasileira em estudos de Covid em obstetrícia, ela nasceu a partir de uma rede que já funciona há bastante tempo, uma rede brasileira de estudos em saúde reprodutiva, que já tem um expertise já de vários anos em estudos multicêntricos aqui no Brasil. E em maio, né, de 2020, então, esse call to action foi publicado no International Journal of Gynecology and Obstetrics, chamando, né, pesquisadores para a pandemia que estava tomando conta do país, tomando conta da América, do mundo inteiro, e a necessidade de que se façam estudos multicêntricos sobre esse tema. Então, foi formada a Rede Brasileira em Estudos de Covid-19 em Obstetrícia. Essa rede tem vários sites no Brasil inteiro, os principais em São Paulo, o centro coordenador tanto da Rede Brasileira de Estudos Perinatais, quando o Rebraco fica na Unicamp, que é o centro coordenador. No Rio Grande do Sul, nós temos 2 hospitais, que é o Hospital de Clínicas e o Hospital Moinhos de Vento, e vários hospitais no Brasil que fazem parte desta rede. São em torno de 19 hospitais. As reuniões na pandemia têm sido sempre reuniões semanais, reuniões online, o que também facilita, né, e barateia a maneira da gente trabalhar. Aqui no Hospital de Clínicas, o Rebraco funciona diferentes estudos do Rebraco com professores da medicina, professores da enfermagem, médicos contratados, residentes, acadêmicos de medicina e acadêmicos de enfermagem. Esse é o time do Rebraco Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem vários eixos de investigação do Rebraco. Um estudo de corte transversal, que já terminou a coleta de dados, que durou 3 meses de coleta, um pouco mais, o projeto inicialmente era 3 meses. Um estudo de coorte, que esse estudo é patronizado, tem o patrocínio da Organização Mundial da Saúde, que ajudou a elaboração do estudo, onde vai se estudar com testes sorológicos gestantes desde o pré-natal até depois do parto, um braço de coleta de material biológico, armazenamento em biobanco, que vão servir tanto para o estudo de corte transversal como estudo de coorte, um comitê de crise, e um estudo qualitativo e um estudo ecológico, envolvendo toda a logística do atendimento de pacientes COVID no Brasil. Os 2 principais estudos são esse estudo de corte transversal. Nesse estudo, 3 hospitais só que participaram, o Hospital de Clínicas, o Hospital da Unicamp e mais um hospital de São Paulo, que tinham condições de fazer esse estudo. Então, todas as gestantes que chegavam para ter bebê faziam PCR, aquelas pacientes que foram identificadas como positivas, sintomáticas ou não, se faz uma coleta de material biológico, que a gente já vou mostrar para vocês como é que funciona. E esse estudo de coorte é um estudo que começa no pré-natal, se faz teste sorológico, a gente vai avaliar diferentes tipos de vacina que as pacientes fizeram, as pacientes que eventualmente não expostas ao COVID também, e aquelas positivas também vão ter coleta de material biológico durante o nascimento, o parto. O Comitê de Gestão de Crise, né, só para a gente ter uma ideia, de fevereiro a julho de 2020, os centros tiveram 22 mil nascimentos. Né? Então, nós tivemos 30 mortes maternas, né, que a mortalidade materna explodiu aí no Covid. Metade das mortes, dessas 30 mortes maternas, foram por Covid. Né? Então, nesse enfrentamento da crise, ocorreram uma série de modificações nas maternidades, adaptação, treinamento de pessoal para enfrentamento da crise. Né? Então, houve mudança em estrutura, realocação de camas, instalação de
quartos com pressão negativa, compra de ventiladores, né, uma série de adaptações, e esse é o estudo do Comitê de Crise, que acompanha e avalia as necessidades de adaptação, né, treinamento de pessoal, assistência em síndrome respiratória grave e aguda, protocolos que foram escritos, webinários que foram feitas para treinamento, né, do staff das maternidades. O estudo transversal, né, que também esse estudo de corte, ele, quando se identifica gestantes que são Covid positivas, né, além das amostras respiratórias para fazer diagnóstico, a gente coleta sangue, plasma, leucócitos, urina, fezes, secreção vaginal, a amostragem de placenta, tem que haver um treinamento para a coleta dessas amostragens de placenta, sangue do cordão umbilical, líquido amniótico, amostras respiratórias do bebê e do leite materno. E todas essas amostras biológicas estão armazenadas aí no nosso biobanco, no nosso site, e depois serão transportadas para análise no laboratório central da Unicamp. Esse é o cartaz, né, que quando a gente começou a fazer o estudo de corte transversal, para que se avisassem as pacientes a equipe, né, a enfermeira Laís, a residente Lina, a residente Érica, que faziam parte para fazer as coletas do material biológico. Isso exige uma logística complicada, né, e minuciosa para a etiquetagem, para a guarda adequada de todo esse material biológico. Para terem uma ideia, no Hospital de Clínicas, aqui no início, entre maio e junho de 2020, a gente só coletava de pacientes sintomáticas. O hospital começou, na sua assistência, a fazer coleta universal em agosto. Então, esse é o número total de pacientes. Nós tivemos 216 casos positivos nesse período aí de coleta. Nem todas essas pacientes têm amostras biológicas, a coleta de amostra biológica para o estudo de corte transversal durou 3 meses, a partir de setembro, se eu não me engano. E esse é um estudo maior que nós estamos iniciando agora, preparando, treinando o pessoal, que é o estudo de corte prospectivo para investigação de resultados maternos, gestacionais e neonatais em mulheres e neonatos infectados e vacinados, né? Então, esse é um estudo que tem um interesse muito particular da Organização Mundial da Saúde. Tem maternidades fora do Brasil, na América Latina, que também fazem parte, não é só a Rebraco, tem a rede latino-americana, que a gente vai seguir essas pacientes. Elas fazem teste sorológico no pré-natal, repetem o sorológico no final do pré-natal. Aquelas positivas fazem coleta de material biológico na hora do parto também, e seguem um acompanhamento clínico depois do parto, as mães e os bebês. O que tem de publicação ainda? Tem muita publicação para sair a respeito disso, né? Hoje tem esse estudo, que foi publicado lá no PLOS ONE, que é um estudo daquele braço do gerenciamento de crise, né? Em que se avaliou as abordagens quantitativas e qualitativas das maternidades. Esse aqui é um estudo nosso aqui do Hospital de Clínicas, a gente publicou no Hypertension and Pregnancy e apresentou no Congresso Internacional da Sociedade Internacional de Estudos de Hipertensão na Gravidez, em que a gente avaliou o desfecho de pacientes com pré-eclâmpsia com Covid, com pacientes com pré-eclâmpsia sem Covid, não teve muita diferença de desfecho, só mais interrupção pré-termo nas pacientes com Covid. E esse aqui foi mandado já foi submetido para publicação, é uma tese de doutorado do José Paulo, lá da Unicamp, que avalia também pré-eclâmpsia entre gestantes Covid, já com amostras de todos esses centros aqui, inclusive os do nosso centro. Esse é um resumo do que eu tinha para mostrar para vocês. É claro que a Rebraco vai continuar trabalhando e a gente já tem uma
uma coleta de dados significativa, dados clínicos e também dados biológicos, e eu acho que ela vai contribuir bastante para o conhecimento nessa área tão importante no meio dessa pandemia tão triste. Muito obrigado. Olá, gostaria de agradecer ao convite da Semana Científica para apresentar os resultados, né, do ensaio clínico randomizado para a COVID Trial e a experiência de implementação de um ensaio clínico randomizado aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Meu nome é Sequinho, sou professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFRGS. O uso de anticorpos de pacientes convalescentes não é uma novidade no âmbito do tratamento de doenças infecciosas. O racional para a utilização desse tipo de anticorpo é o da imunização passiva, né, a passagem então, de anticorpos de indivíduos que já foram infectados anteriormente e montaram sua resposta humoral àquele determinado agente infeccioso, pode tornar indivíduos suscetíveis, aptos, né, a conseguirem responder de forma competente do ponto de vista imunológico nos momentos iniciais da infecção, podendo então ter a chance de desenvolver uma imunidade, seja humoral ou celular, por conta própria. Isso já foi utilizado em outras epidemias de agentes infecciosos no passado, e a vantagem, então, do uso desse tipo de anticorpo é sua alta especificidade e altos títulos, sobretudo em momentos muito precoces após a infecção, uma vez que esses anticorpos, ao longo do tempo, eles tendem a ter uma redução na sua concentração no soro. Também são anticorpos versáteis, eles agem por diferentes vias de inibição do agente infeccioso, seja pela neutralização das toxinas e do próprio vírus, pela ativação do complemento, pela citotoxicidade celular e pela opsonização, e também por efeitos imunomodulatórios. A desvantagem é que esse tipo de terapia ela é tempo dependente, a sua eficácia, sobretudo, depende do momento em que é feita a intervenção, e nesse sentido, quanto mais precoce ela é realizada, melhor seriam, em teoria, os seus resultados. Temos também a questão das reações transfusionais e a possibilidade de um aumento da resposta inflamatória em determinados indivíduos através do mecanismo de incremento dependente de anticorpos. Então, esse tipo de terapia já foi utilizado anteriormente em outras epidemias, como havia comentado anteriormente, mais recentemente no H1N1 e no próprio SARS-CoV-1. Nosso estudo, então, foi desenhado de forma a ser um ensaio clínico randomizado de fase 3, onde os pacientes eram incluídos de forma randomizada em 2 grupos de comparação, um deles o de intervenção, onde se tinha, além do melhor suporte clínico possível, com base em evidências contemporâneas, a infusão do plasma convalescente em 2 alíquotas separadas por 2 dias. Né? Isso era comparado, então, com o melhor tratamento de suporte existente. A população era eminentemente de pacientes maiores de idade, com Covid-19 confirmada e em atendimento, então, dentro do Hospital de Clínicas. Foram elencados 80 pacientes para cada grupo. A infecção por Covid-19 dos pacientes incluídos teria que ser confirmada através de RT-PCR e deveria preencher critérios de gravidade, conforme a OMS. Os pacientes não poderiam ter um histórico anterior de reações graves à infusão do plasma e o médico assistente deveria estar de acordo com a inclusão do paciente no estudo. Como critério de exclusão, inicialmente nós setamos a impossibilidade de fazer infusão do plasma em até 72 horas da internação hospitalar, mas esse critério de exclusão, aliás, foi modificado para 14 dias de início dos sintomas após o início do trabalho, com cerca de 10 pacientes arrolados. O uso de imunossupressores também não era admitido entre os indivíduos incluídos, a não ser o uso de esteroides e gestação.
O volume aproximado de cada infusão era de em torno de 300 ml, e essas infusões então eram feitas no grupo intervenção, em 2 alíquotas separadas por 48 horas. A transfusão era feita conforme os protocolos institucionais. Os doadores eles foram capturados através de colaboradores aqui do Hospital de Clínicas, pacientes que foram atendidos na internação, na instituição, e elementos ali da comunidade. A coleta do plasma convalescente era feita através do processo de aférese. O doador ele era contatado e passava por um processo de qualificação, onde vários requisitos clínicos e laboratoriais eram verificados antes da sua doação de plasma. Os pacientes eles eram captados na internação e no CTI, através das equipes de medicina interna, infectologia, pneumologia e de terapia intensiva. Após a assinatura do termo de consentimento pelo próprio paciente ou por seu familiar responsável, o paciente era randomizado para ambos os grupos e, caso estivesse no grupo de intervenção, recebia de imediato a primeira dose de infusão de plasma convalescente. E havia um acompanhamento, então, por 1 mês deste paciente. Esse projeto de pesquisa foi aprovado pela CONEP em 29 de maio de 2020. Ele tem um registro já previamente realizado no clinicaltrials.gov. Financiamento do trabalho foi feito através de verba da FAPERGS e verba de doação do Instituto Cultural Floresta. E após o início, então, das coletas, que foi feito no final de junho de 2020, nós iniciamos a inclusão de pacientes em julho de 2020, sendo que o último paciente foi arrolado ainda em dezembro de 2020. Esse é um exemplo de como foi feita a veiculação da captação de doadores de plasma convalescente junto à comunidade. O processo de aférese se dava, então, através de um equipamento chamado Amicus. A coleta de plasma acabava sempre resultando em um volume total médio em torno de 600 ml, e esse volume era alicotado, então, em 2 bolsas, que eram posteriormente, então, infundidas nos pacientes, conforme o protocolo de transfusão da instituição. Ao todo, foram avaliados 925 candidatos à doação de plasma convalescente. Contudo, ao cabo de todo o processo de qualificação, apenas 50 doadores foram considerados qualificados. O número de doações ele foi de 57 ao todo, né? E, de forma curiosa, entre os 925 doadores que eram doadores candidatos e que eram pacientes pós-Covid, tivemos 23 casos em que a sorologia foi não reagente para Covid, mesmo com histórico de infecção recente, e em 3 havia uma sorologia reagente para o perfil de doenças transmissíveis pelo sangue própria do banco de sangue. Tivemos uma maioria de doadores do grupo A em relação aos outros grupos, inclusive ao grupo O, que vai de forma de acordo com algumas outras observações em relação à questão dos grupos sanguíneos e Covid encontrados na literatura. Foram pacientes, doadores, jovens, com uma maioria de doadores masculinos, e os índices de detecção de anticorpos, tanto IgG quanto IgM, foram de 4,56 e 5,46 em média, respectivamente. O volume de coleta médio foi em torno de 626 ml, como eu tinha falado anteriormente. O tempo de coleta médio foi em torno de 1 hora. Em relação aos pacientes, de forma curiosa, na linha de base, o número de pacientes com títulos elevados de anticorpos já na inclusão do estudo era bastante relevante, a frequência era bastante grande. E, além disso, a gente observou também de forma fortuita uma titulação maior para o grupo controle em relação ao grupo intervenção, que de certa forma pode ter influenciado os resultados do estudo. Observem aqui que a gente tem uma proporção maior de indivíduos com títulos elevados aqui, dentro
do grupo controle em relação ao grupo plasma convalescente, mas o grupo intervenção, no dia 3, após as 2 infusões, mostrou uma titulação bem mais elevada do que o grupo controle após as infusões de plasma, mostrando que essas infusões são capazes efetivamente de elevar a titulação de anticorpos neutralizantes nos indivíduos infundidos. Contudo, isso não resultou nesse grupo de pacientes em melhora de nenhum aspecto laboratorial. Aqui a gente tem exemplificados alguns marcadores inflamatórios, como os dedímeros, proteína C reativa, TNF-alfa, interleucina 6, não mostrando diferença estatisticamente significativa entre grupo intervenção e controle, e nos desfechos clínicos de maior importância, como a melhora clínica em 28 dias, conforme a escala ordinal de 6 pontos, nós exigíamos que os pacientes tinham pelo menos 2 pontos de melhora nessa escala ordinal, e isso foi atingido em 61,3% dos pacientes do plasma convalescente contra 65% dos pacientes no grupo controle, sem diferença estatisticamente significativa, assim como a morte no dia 14 e no dia 28, desculpem, a grafia está incorreta aqui, 12,5% contra 6,3% para dia 14 e 22,5% contra 16,3% no dia 28 para o grupo de plasma convalescente e o controle, respectivamente, também ambas diferenças não estatisticamente significativas. Importante fazer a menção de que o grupo de pesquisa e pós-graduação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre apoiou o projeto desde a sua concepção e durante todo o processo de captação de recursos para a realização do mesmo. Então existe um grande engajamento do GPPG na viabilização de pesquisas dessa natureza dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e acho que isso merece destaque. E um agradecimento especial à professora Patrícia Prola, também que conduziu todo esse apoio junto ao projeto em sua totalidade. Um grande obrigado.